Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética no canal Tempo do Fim. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo nos últimos dias, não somente porque vemos sinais de fora, mas também sinais de dentro da igreja. Mas antes de continuarmos, eu quero esclarecer que não estou aqui para falar mal da igreja de maneira alguma. Até porque, irmãos e irmãs, no livro Eventos Finais, capítulo 4, Ellen White diz que esta igreja é a igreja que vai triunfar, pois um pequeno remanescente dela ficará de pé para dar o alto clamor e também levar as 3 mensagens angélicas. Então, o que vou mostrar aqui é para que os irmãos abram os olhos e vejam que estamos vivendo um pouco antes de terminar o tempo de graça. Isto foi em uma IASD, Igreja Adventista dos Estados Unidos da América. Vou apenas ler o que o reprodutor do vídeo escreveu. Prestem bem atenção. Os jovens da nossa igreja não estão apenas marchando durante os eventos dos desbravadores. Eles estão canalizando Michael Jackson, trazendo seu estilo e movimentos para nossos programas jovens. Muitos dos nossos jovens transformaram a simples rotina da marcha num espetáculo dinâmico que se assemelha a muitos locais de entretenimento seculares. Estas chamadas marchas incorporam agora elementos de escolas de dança e competições de grupos. Quando vocês assistirem o vídeo acima, vocês percebem que eles não estão apenas marchando, eles estão se apresentando juntos em rotinas complexas e coreografias de estilos de danças. O Departamento dos Desbravadores Adventistas do Sétimo Dia estão se tornando uma organização para mostrar batidas de tambores e técnicas de danças mundanas. E isso está realmente incutindo disciplina em nossos jovens para prepará-los para a chuva serôdia durante o alto clamor? Esta é uma boa pergunta. Isso está realmente incutindo disciplina em nossos jovens para prepará-los para a chuva serôdia durante o alto clamor? Ou está preparando-os para se juntarem às atrações e aos prazeres temporais e terrenos deste mundo? E eu diria até receberem a marca da besta? Tanto os pais como os líderes dos jovens precisam examinar criticamente se estes tipos de eventos patrocinados pela igreja são consistentes com os nossos valores morais e padrões cristãos? Ou será que estas atividades se assemelham mais ao que acontece no mundo? Sim, há um tempo para orar, mas também há um tempo para agir e proteger o presente de Deus para nós, que são nossos filhos. Vejam o vídeo. Então vocês puderam ver, irmãos e irmãs, que isto aconteceu nos Estados Unidos da América. Vejam o que a profetisa de Deus diz no livro O Lar Adventista, página 522. O desejo de excitação e diversão agradável é uma tentação e uma armadilha para o povo de Deus, e especialmente para os jovens. Satanás está constantemente preparando incentivos para desviar as mentes da solene obra de preparação para as cenas que ocorrerão no futuro. Detalhe aqui, irmãos, este futuro já chegou. Através da ação dos mundanos, eles mantêm um entusiasmo contínuo para induzir os incautos a participarem dos prazeres mundanos. Há shows, palestras e uma variedade infinita de entretenimentos que são calculados para levar ao amor pelo mundo, e através desta união com o mundo, a fé é enfraquecida.
Prestem agora bem atenção, irmãos e irmãs, nesse texto do profeta de Deus, que diz claramente que o que estamos vendo na igreja mostra que estamos vivendo um pouco antes de terminar o tempo de graça. Vejam, e diz: haveriam de ter lugar pouco antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Nós não estamos vendo isso? Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. Isso é chamado de operação do Espírito Santo. Satanás fará da música um laço, pela maneira por que é dirigida. Irmãos e irmãs, se isto não nos toca, não nos faz sentir algo, é porque temos algo de errado em nós. Um profeta fala pela boca de Deus, e sempre se lembrem disso. Quão perto nós estamos do fim do tempo de graça? Isso não é uma brincadeira, irmãos, é uma realidade. E estamos correndo um grande risco. Agora vejam, um homem que estudou música secular, eu vou mostrar um vídeo para vocês de um homem que estudou música secular. Ele não é adventista, ele é um homem do mundo. Eles o chamam de Aposan. Ele estudou células rítmicas que invocam demônios. E vejam que é por isso que Satanás usa a música. E a profeta de Deus diz que esta será uma das armas que Satanás usará no fim dos tempos para confundir os sentidos. A mesma coisa que ele fez em Daniel capítulo 3. Usou a música quando Nabucodonosor reergueu a estátua de ouro. Mas vejam o vídeo. Qual que é gospel e qual que é secular? Qual que é o filtro do Aposan? O filtro do Aposan é o quê? Música boa e música... Vocês viram o vídeo? Que muitas batidas de tambores invocam espíritos demoníacos, espíritos malignos. O que vocês acham que estão fazendo dentro de nossas igrejas? Com músicas de pop rock, de tambores nos fundos? Vocês acham mesmo que o Espírito de Deus está lá? Agora, irmãos e irmãs, eu quero que vocês escutem o testemunho que esta irmã teve dentro da igreja. Ela estava indo para a igreja num sábado de manhã e ela se decepcionou. E eu quero que vocês vejam o que aconteceu nesta igreja. Escutem com atenção. Bom dia, minha irmã querida. Tudo bem? Irmã, eu queria dividir com você algo que eu presenciei ontem. Não assim para, como nós já conversamos, né, para estar falando mal, né, da nossa instituição, mas para lhe mostrar o que nós havíamos conversado no domingo, né, a situação em que se encontra, tristemente, em que não há mais possibilidade dos que foram despertos pelo Senhor continuarem a frequentar os templos, sabe? Ontem eu fui com meu esposo, porque já tem acho que uns 15 dias que eu cheguei aqui, não tinha ido ainda, e meu esposo ainda gosta de frequentar, nós fomos ontem. Irmã, Deus falou tão forte no meu coração ontem, tão forte, foi tão forte tudo que a gente viveu ali. Você não tem noção, não dá em palavras para poder falar para você tudo que foi ali. 15 para as 9, irmã, ainda não tinha começado o sermão. Parece que hoje ou amanhã, não sei, é o dia do atleta, e eles estavam comemorando o dia do atleta, e levaram vários esportistas de fora da igreja, e aí aquela exaltação ao humano, né, e várias sacolas de presentes para cada um, e lendo o título de cada um, quanto mais títulos tinha, mais lendo tudo aquilo. E aí teve um que eles foram entrevistar, um dos mais títulos tinha, e aí foram perguntar para ele como ele conseguiu, e ele começou, porque eu fui atrás, eu lutei, porque o meu samurai se levantava, quando o meu samurai se levantava comigo, só o eu, sabe? E aí nessa hora eu não suportei mais, eu falei pro meu esposo, eu vou lá fora tomar um pouco d'água. Eu me levantei, fui lá para fora, tomei água, e aí minha mãe estava conversando comigo no celular, mandando uns áudios, eu fui ouvir, fiquei falando com ela e fiquei lá fora, e não ouvi mais o que aconteceu depois, quando terminou essa apresentação dos atletas e tudo, aí o pastor foi
nos 10 minutos que lhe restavam para a palavra, ele ainda convidou a igreja a ficar em pé e bater palmas para a esposa dele cantar aniversário, que era o aniversário dela, para cantar os parabéns, todo mundo bateu palmas. E nisso, algum tempo atrás, tinha entrado um morador de rua com uma Bíblia e havia se sentado lá e ele estava quietinho. Aí depois que terminou esses parabéns, meu esposo depois me relatando tudo, ele foi lá na frente e aí na cara do pastor ele falou, cadê o bolo? Ele estava bem alto. Cadê o bolo? Se cantou parabéns, se é um aniversário tem que ter o bolo, cadê o bolo? E aí o pastor olhou para os anciãos foram lá com jeitinho, encaminharam ele lá para fora, e aí meu esposo foi e se encaminhou junto com eles lá para fora, e aí lá fora meu esposo diz que se arrepiou o tempo todo. Diz que esse suposto, né, doido para muitos ali, gritou em alta voz lá fora, vocês são hipócritas, vocês não vivem o que vocês pregam. Eu sou um dos pequeninos de Jesus. Eu estou passando necessidade, precisando de alimento. Cadê? Vocês têm uma cesta básica aqui para me doar? Vocês têm alimento para me doar? E uma igreja com quase 450 membros, super luxuosa, não tinham uma cesta básica para dar para aquele rapaz. E aí eles falaram, não, a gente não tem, mas volta na quarta-feira que a gente vai tentar providenciar, e na quarta-feira você vem aqui, a gente vai entregar para você. Aí ele falou, quer dizer que vocês não têm alimento? Quarta-feira. Aí um dos anciãos falou, fica calmo, nós estamos no mesmo barco. E aí diz que ele falou, o quê? No mesmo barco? Não me coloca no mesmo barco que vocês, nós estamos no mesmo rio, porque esse barco de vocês está afundando. Meu esposo que se arrepiou todo, irmão. Esse barco de vocês está afundando, não me coloquem no barco junto com vocês, nós estamos no mesmo rio, mas não no mesmo barco. E aí esse rapaz foi embora, e foi o momento que eu vim lá de fora e entrei. E aí, no restinho que sobrou para o pastor, ele foi colocar no telão a imagem de Chico Anísio, com uma frase linda que Chico Anísio falou em vida. Colocou Abraham Lincoln, uma frase de Abraham Lincoln. E foi esses personagens que ele terminou o sermão. E eu saí dali, irmã, com meu coração. E eu nunca vou conseguir expor para você, tentar mostrar para você o que eu senti ali, o que Deus falou comigo ali. Foi tão forte, irmã Nayara, foi tão forte, que eu caí em lágrimas depois, sabe? Deus usando, irmã, um supostamente doido para todos ali. Deus gritando para acordar o seu povo. E todo mundo achando tudo aquilo normal. Tudo normal. Você entende? E é o que a gente conversou domingo. É por isso que não tem mais condições, entende, irmã? Eu entendo que cada um tem o seu contexto, sim, como eu te disse. Mas, infelizmente, não há mais condições. E é muito triste isso. Muito triste. Muito dolorido. Mas é a realidade. Irmãos e irmãs, eu posso estar errado, mas acredito que este mendigo talvez seja um anjo que veio para advertir a igreja. Vejam o que o profeta de Deus diz sobre isso, no livro Serviço Cristão, página 40, e Eventos Finais, página 172, parágrafo 1. Vejam o título. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. Então, irmãos e irmãs, para aqueles que pensam que porque estão na igreja estão bem, para aqueles que estão na igreja que têm cargo e acham que estão bem, é preciso rever seus conceitos. A igreja é apenas um lugar de adoração a Deus. É um lugar onde vamos adorar a Deus, prestar um culto a Deus, e não para sermos salvos. Nós não somos salvos por irmos à igreja aos sábados. A salvação vem da comunhão com Cristo, e não somente no sábado, mas em todos os dias da semana. A leitura da Bíblia e o espírito de profecia e a renúncia completa do eu. É daí, então, que Deus pode agir no ser humano e operar. Então não se enganem, irmãos e irmãs, e vejam então o que ela diz. É uma solene declaração que faço à igreja, que nenhum entre 20 dos homens que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum.
Irmãos e irmãs, tudo isso que está acontecendo são indícios de que o fim do tempo de graça, o fim do tempo de graça está prestes a se encerrar, está prestes a terminar. Irmãos, não levem isso como um vídeo falando mal da igreja. Não, de maneira alguma. Mas nós não podemos fechar os olhos ao que está acontecendo. Vejam o que o profeta de Deus diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 253. Falando da igreja, os erros precisam ser reprovados e o pecado deve ser chamado de pecado, ou seja, pelo nome. E a iniquidade deve ser pronta e decididamente confrontada e o quê? Afastada de nós como um povo. Ela está falando aqui sobre a igreja como um povo. Então, não estou falando mal da igreja, irmãos e irmãs. Mas como eu disse, a igreja não cairá. Embora ela pareça que cairá, mas ela não cairá. E também não estou dizendo que não devemos congregar, porque Paulo diz que ao vermos o fim se aproximando, aí então que devemos congregar. E no livro Eventos Finais, capítulo 4, Ellen White, nós cremos ela ser a profetisa de Deus, ela diz que a igreja adventista é a igreja de Deus na terra, mas ela contém erros também que precisam ser reprovados. E um pequeno remanescente dela ficará de pé para dar o alto clamor e as 3 mensagens angélicas. Irmãos e irmãs, tudo o que está acontecendo dentro da igreja nos mostra que o fim do tempo de graça está próximo. E o fim também se aproxima, e Jesus está voltando. Maranata, o Senhor logo vem.